Pessoal, vamos hoje resolver os exercícios de fixação do capítulo 11, que fala sobre equilíbrio do corpo rígido. Então vamos lá para a nossa. Número 1. Considere uma gangorra defeituosa em que o ponto de apoio não está no centro. É possível que, mesmo assim, haja equilíbrio estático, com a gangorra na horizontal e uma criança em cada extremidade, desde que... Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que quando a gente está falando sobre equilíbrio estático, tá? A soma dos torques sobre a gangorra tem que ser 0. Sendo assim, a gente já consegue identificar a resposta certa, que é a letra D, ok? Agora, número 2. Um guindaste na figura pesa 50.000 newtons sem carga e os pontos de apoio em suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0 e x igual a menos 5 metros. O centro de massa do guindaste sem carga está localizado no ponto x igual a menos 3 e y igual a 2. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós temos que identificar é que quando o guindaste começa a se movimentar, ele também começa a girar. E a força de contato com a roda traseira tende a 0, tá bom? Sendo assim, a relação a roda dianteira vai significar que o x vai ser igual a 0. Então, a gente já pode aplicar a nossa equação do equilíbrio, tá bom? Que o peso da carga vezes a distância vai ser igual ao peso do guindaste vezes a distância até o centro de apoio, até o centro de massa nesse caso, tá bom? Então, aqui a gente já consegue identificar que o P da carga vai continuar sendo o peso da carga. A distância da carga vai ser 2 metros em relação ao eixo, que é 0. O peso do guindaste a gente não vai substituir ainda. E a distância do guindaste no eixo X é igual a 3, como mostra na figura, tá bom? Ali que é o centro de massa. Então, de um lado nós temos o centro de massa localizado no ponto 3. E do outro lado nós temos o guindaste, né, no caso a carga, sendo erguida, localizado no ponto 2 metros. Ok? Então, nós vamos utilizar essas duas posições. Agora sim, nós podemos substituir o peso do guindaste, que é igual a 50.000 newtons, como foi dito no enunciado, né? O 2 está multiplicando de um lado, passando para o outro lado, a gente vai dividir. Então, vai ficar 150.000 newtons dividido por 2, que vai resultar em 75.000 newtons, que é o peso da carga, tá? Então, resposta certa é a letra C, ok? Agora vamos para o número 3. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma roldana fixa. E a figura, abaixo, exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para um rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas. Algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 30.000 kg e que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro colocar todos os dados importantes e, em meio a isso, nós temos que identificar o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes, ou seja, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar que a força aplicada pelo Arquimedes, tá, foi de 400 newtons. Então, a força tem que ser, né, igual à tração, só que vamos lembrar que nós temos polias móveis entre a força aplicada e a tração, tá bom? E nós temos a força de atrito também nisso tudo, tá? Então, é extremamente importante que a gente tenha que fazer o somatório das forças, que a força tração menos a força de atrito é igual a 0, ou seja, nós temos que identificar qual é o valor da nossa força tração. Então, no lugar da FAT, é só a gente colocar a equação que nós já sabemos, que é normal vezes o μ, que é o coeficiente de atrito, e fazer a substituição.
normal vai ser igual ao peso, já que a gente tá falando sobre uma superfície horizontal, e vamos substituir todos os dados. A massa, como foi dita no enunciado, é 30.000 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito é 0,8. Então, no final, nós temos uma tração de 24.000 newtons, como está sendo mostrado aí nas equações, no final da equação. Só que nós temos um detalhe, porque a força aplicada ela não vai ser a mesma, devido à existência dessas polias móveis, tá? Então, através dessa equação aqui, Φ é igual a F dividido por 2 elevado a N, nós vamos conseguir identificar qual vai ser a quantidade de polias necessárias para que Arquimedes consiga movimentar esse navio, tá bom? Então, vamos lá descobrir. Aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui nós temos novamente a nossa imagem, tá? E aqui a gente conseguiu identificar que a tração é 24.000 newtons. E esse F, essa força aplicada, é 400 newtons. Então, a pergunta é o seguinte: qual a quantidade de polias para que a gente consiga, né, verificar a força aplicada, que foi 400. Então, vamos lá. Se for uma polia, esses 24.000 newtons vão se dividir em duas trações. Então, vai ser 12.000 newtons para cada tração. Na segunda polia, novamente vai ser dividido por 2. Então, vai ser 12 dividido por 2, que vai ser mais 6. Então, vamos colocar mais 3 polias, no caso, 3 polias. Então, 6.000 dividido por 2 vai dar 3.000, 4, 5 e 6. Como vocês podem ver, na sexta polia, né, nós temos 750 dividido por 2, ou seja, o Arquimedes ele tem que puxar 375 newtons para movimentar o navio, só que ele puxou 400, ele puxou acima do necessário. Então, isso significa que ele conseguiu movimentar o navio. Se fosse menos, aí não poderia movimentar. Nesse caso, isso significa que 6 polias é suficiente para que ele consiga movimentar o navio, tá bom? Aqui nós temos um esquema da quantidade de polias para vocês poderem entender um pouquinho mais como foi isso, tá? Então, a cada tração, vocês podem perceber que foi diminuindo, tá, o valor da força aplicada. E no final, o homem puxando 400 newtons, que é o Arquimedes, tá bom? Sendo assim, nós temos que, no mínimo, há 6 polias móveis, ok? Então, a resposta certa é a letra B, 6 polias. Agora, nós vamos fazer a número 4. Número 4, vamos lá, já temos os resultados, mas vamos lá. É o seguinte: Marcelo decidiu construir uma gangorra para poder brincar com o seu filho. Sobre um cavalete, ele apoiou uma tábua de modo que, quando ambos sentassem, estando cada um em um dos extremos da tábua e sem tocar o pé no chão, a gangorra pudesse ficar equilibrada horizontalmente, sem pender para nenhum dos lados. Considerou também o fato de que seu peso era 3 vezes maior do que seu filho, e que a distância entre os locais onde ele e seu filho deveriam se sentar era de 3,2 metros. De acordo com essas considerações, a distância entre o ponto onde o filho do Marcelo deve se sentar e o ponto de apoio da tábua do cavalete é de aproximadamente... Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é anotar os dados. E no enunciado ele está falando que o peso do pai é igual a 3 vezes o peso da filha. Então, aqui, através dessa imagem, nós temos um garotinho e uma garotinha, então vamos imaginar que é o pai e a filha, tá? Aqui ele fala que a distância entre os dois é 3,2 metros, ok? Então, a gente vai considerar a distância da filha dele até o eixo de X, que é o objetivo, que é o que a questão está pedindo, e a distância do pai até o eixo é de 3,2 menos x, tá? E agora a gente pode fazer a substituição. Nós vamos utilizar a equação do equilíbrio, que é o peso do pai vezes a distância, igual ao peso da filha vezes a distância, e fazer a substituição, tá? Então, o peso do pai, como foi dito no enunciado, é 3 vezes o peso da filha. Então, é só a gente fazer essa substituição, como tá nessa segunda equação. E podemos cortar os termos semelhantes, porque ambos dos lados possuem P filha, né, que é o peso da filha. Então, a gente pode cortar e deixa para lá esse termo. Agora, nós vamos fazer distributiva, né? 3 vezes 3,2
é 9,6 e 3 vezes menos x vai dar menos 3x, resultando em x igual a 2,4, né? Vamos resolver uma equação do primeiro grau que a gente já calcula o valor da distância, que vai dar a letra E. E por último, nós temos número 5. Fala o seguinte: para cortar galhos de árvore, um jardineiro usa uma tesoura de podar, como mostra a figura 1. Porém, alguns galhos ficam na copa da árvore e, como ele não queria subir nas mesmas, resolveu improvisar acoplando a tesoura cabos maiores, conforme a figura 2. Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. Então, vamos lá, pessoal. Utilizando a tesoura da pontinho, pontinho, o rapaz teria que fazer uma força, pontinho, pontinho, a força aplicada na tesoura da pontinho, pontinho, para produzir o mesmo torque. Então, o torque tem que ser o mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar cada imagem, a figura 1 e a figura 2. Na figura 1, nós temos que o torque é igual a força vezes o deslocamento. E como vocês podem perceber, o cabo é pequeno, ou seja, a distância é menor. Sendo assim, a nossa força aplicada vai ser maior, porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto menor a distância, maior será a força, que é o contrário da figura 2. Na figura 2, nós vamos utilizar a mesma equação, só que, como vocês podem perceber, a distância do cabo é grande, certo? Lembrando, eles são inversamente proporcionais. Isso significa que a nossa força aplicada tem que ser o quê? Pequena. Então, olha, vai ser menor. Sendo assim, utilizando a tesoura da figura 2, tá? O rapaz teria que fazer uma força menor, como mostra, né, o vetorzinho, essa setinha que eu coloquei ao lado da força na figura 2, tá? A força aplicada da figura 1 para produzir o mesmo torque. Então, isso significa que a resposta certa é a letra A, ok? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa resolução do capítulo 11, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato. E bons estudos!